Olá, meu amigo e meu irmão. A reflexão que quero compartilhar está em Hebreus capítulo 9. De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo, mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disto o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado ao que esperam para a salvação. Hebreus capítulo 9, dos versículos 26 a 28. O julgamento de morte. Sem dúvida alguma, a maior prova da ira de Deus contra o homem iníquo é a morte física. É a separação entre a alma e o corpo. De Adão até o presente, todos os homens encararam a terrível e inegável verdade de que eles irão morrer. Independentemente da grandeza, do poder ou a posição social humana, a morte é o destino inevitável que aguarda todos os homens. As Escrituras nos ensinam que esta realidade aterrorizante é resultado do pecado. É importante notar que a morte não é a aniquilação. Uma vez nascido, o homem não cessa de existir, mas irá continuar ou em eterna comunhão com Deus ou em eterna separação dele no inferno. Novamente, é necessário que se encontre na morte não apenas o julgamento divino, mas também misericórdia. A morte é o grande lembrete de Deus ao homem, de que a sua mortalidade necessita de redenção. Embora a morte seja uma realidade inegável, que confronta a humanidade incessantemente, sua exata natureza permanece um mistério para os que vivem. Se queremos ter uma palavra clara sobre o tão grande mistério, devemos nos debruçar sobre as Escrituras. A Escritura Sagrada fala frequentemente sobre a morte, com muitas advertências e exortações, e ainda oferece respostas a respeito de sua exata natureza. E nos ensinam duas grandes verdades. Em primeiro lugar, a morte não é o fim da existência humana consciente. Em segundo lugar, na morte, o corpo retorna ao pó após até a ressurreição, e o espírito retorna para Deus. Em Tiago, capítulo 2, versículo 23, encontramos uma simples, porém profunda descrição da morte. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. De Tiago 2,26, nós aprendemos que o espírito é separado do corpo na morte. Em Eclesiastes 12,7, vamos descobrir uma das mais profundas verdades já reveladas ao homem mortal. E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu. Desde sua primeira menção nas Escrituras, a morte é tratada como resultado do julgamento de Deus contra o pecador. Gênesis capítulo 2, versículo 17. A resposta das Escrituras é clara e sem utilização de desculpas.
Eles morrem porque são pecadores. Deus declarou a Adão: pois no dia em que comerdes do fruto, certamente morrerás. Simplesmente significa que cada um de nós é parte de uma raça caída e pecaminosa, e que a morte é uma manifestação do julgamento de Deus contra nós. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel, capítulo 18, versículo número 4. A alma que pecar, morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel, capítulo 18, versículo número 20. Não apenas todo homem irá morrer, mas todos morrerão de acordo com o soberano decreto de Deus. Ele não apenas fixou o dia de nossa morte, mas ele mesmo a provocará. Ele dá a vida e a tira, torna vivo e mata. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus há além de mim. Eu mato e eu faço viver. Eu tiro e eu saro. E ninguém há que escape da minha mão. Deuteronômios, capítulo 32, versículo 39. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. 1 Samuel, capítulo 2, versículo número 6. Visto que os seus dias estão determinados, contigo está o número dos seus meses. E tu lhe pusestes limites, e não passará além deles. Jó, capítulo 14, versículo número 5. Uma verdade bíblica que permanece sem nenhum oponente, seja no campo da ciência, da história ou da literatura, é que todos os homens morrem. A grande massa da humanidade vive sob uma inevitável praga mortal. Sabemos que nós somos criaturas mortais. Sabemos que estamos morrendo. Sabemos que não podemos escapar da morte ou até mesmo impedir a sua vinda. Portanto, nós, consciente ou inconscientemente, buscamos jogar o pensamento da morte para mais longe possível de nós. Por esta razão, é necessário que nós ouçamos a verdade que frequentemente negligenciamos. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Hebreus capítulo número 9, versículo 27. Vemos em todas essas coisas que a morte não é o fim da nossa existência. A morte é a separação do corpo da alma, não o fim da nossa personalidade. Quando morremos, nossos corpos tornam-se sem vida e já não são o lugar onde residimos, mas continuamos a existir como almas, quer com Cristo na glória ou separados de Cristo na vergonha. Sabendo que a morte os inaugura diretamente para as realidades do céu ou do inferno, deve fazer-nos olhar para Cristo como nosso refúgio e salvação, e deve fazer-nos esforçar como Paulo. Por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo número 9. Cristo não se arriscou a morrer. Ele abraçou a morte. É exatamente por isso que ele veio, não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, versículo 45. Não é de admirar que Satanás tentou desviar Jesus da cruz.
Jesus despojou Satanás desse poder. Jesus formou para nós uma couraça de justiça, a qual nos torna imunes à condenação do diabo. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém e amém.